Meus irmãos, a palavra bíblica nessa noite, ela será voltada para esse tema, o princípio de dores, o princípio também em outras versões, o princípio das dores, e depois eu preferi a versão princípio de dores, que é a que nós vamos usar, e será um sermão que vai iniciar aqui nessa noite e terminará, se Deus permitir, quando eu voltar do recesso de férias pastorais, onde nós vamos ministrar uma segunda palavra bíblica em continuação a esse texto. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo e, embora o texto está na tela, se você tiver uma Bíblia com você, eu vou pedir que você permita que ela fique aberta aí em sua mão, para que faça também uma conexão com a pregação no momento que nós estivermos, aqui fazendo a exposição. Mateus capítulo 24, de 3 a 14. Mateus 24, de 3 a 14. Quero lembrar aos irmãos que esse mesmo assunto ou tema está presente em Evangelho de Marcos capítulo 13, versículos 3 a 10, que nós não vamos ler, mas só por uma questão de informação e de referência, e também no Evangelho de Lucas capítulo 21, os versículos 8 a 17. Mas nós vamos usar o texto de Mateus, tá certo? O Evangelho de Mateus, embora foi possivelmente o segundo evangelho a ser escrito, né? O primeiro foi Marcos, isso aí os estudiosos dizem. Então Mateus já bebeu de Marcos e embora venha em primeiro no Novo Testamento. A partir do versículo 3, os irmãos acompanham a leitura aí feita na tela. Diz assim: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quem disse essas palavras foi Jesus, não é? Foi Jesus. Eu quero só, antes mesmo de uma introdução, deixar aqui a informação que eu não me deterei no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso pode ser objeto de outra pregação ou de estudo bíblico, porque esse texto aqui, esse versículo, ele tem vários viés que implicam em várias interpretações. Ele não está aqui em vão, tá certo? Ele não foi colocado aí em vão na palavra do discurso de Jesus, mas tem objeto de discussões, de outras linhas interpretativas. Calvinistas, e arminianos, veem aí alguém dizendo: não, é preciso perseverar até o final, ou seja, aquela questão da perseverança dos santos, que nós cremos nisso, né? Batistas abraçam isso
com boa fé, de que os verdadeiros salvos, aqueles que são salvos, eles vão perseverar até o final. Não é? E há outros que dizem, sim, mas perseveram porque eles são fiéis, eles não abrem mão daquilo que crê. Então, eu quero deixar de lado, tá certo? Por enquanto, nessa pregação e focar nos princípios mesmo de dores, sem me deter a esse versículo 13, não é? Não estou correndo dele, ao contrário, eu quero trabalhá-lo depois, não é? Para que a gente não venha aqui fazer com que por uma questão didática, não é? A gente possa se deter no versículo 13. Irmãos, a realidade é a seguinte, este episódio, pode passar essa tela, este episódio bíblico ocorreu na última semana, preste bem atenção a isso, na última semana do ministério terreno de Jesus. Jesus estava já para ser preso, condenado, crucificado. Então, naquela última semana, o episódio ocorre. Ele faz um comentário, inclusive, sobre a estrutura do templo, e comenta, não é, sobre isso, e faz com que os discípulos pudessem ter uma indagação em relação ao fim dos tempos. Porque ele abre essa porta para que os discípulos pudessem comentar sobre isso e ter interesse, não é, em relação a esse tema. Aqui nós temos, irmãos, linhas de interpretação desse texto, tá certo? E eu quero apresentar aqui 3 que nós podemos aqui colocar para os irmãos, em relação ao texto de Mateus que nós lemos. A primeira é que a profecia aplica-se aos judeus e ela já se cumpriu, ou seja, os fatos se referem à queda de Jerusalém em 70. Então aqui nós estamos lendo, segundo uma interpretação, algo que já ocorreu no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, e ali muitos judeus são mortos, né? Inclusive Flávio José, que era historiador judeu da época, narra que muita gente correu para o templo e foram mortos, né, dentro do templo, junto também com todo aquele contexto de diáspora, né, de dispersão dos judeus a partir do ano 70. Então, quem vê a partir desse prisma, isso aqui já ocorreu e isso ocorreu de fato houve seu ápice no ano 70 depois de Cristo. Mas há uma segunda interpretação em relação ao texto de Mateus, é que essa profecia se aplica à era da igreja. Uma vez que Israel rejeitou a Cristo, não é? Eles até hoje, os irmãos sabem, quem não sabe está sabendo agora, o povo judeu, enquanto religião, ainda espera a manifestação do Messias, embora judeus tenham se convertido ao cristianismo, não é? Mas enquanto religião, eles ainda aguardam o Messias, a aparição do Messias prometido. Mas aqui as advertências, segundo quem pensa dessa forma, se referem à igreja, não é? À igreja. Então aqui está se falando, de fato, não a Israel, não ao povo judeu, mas à igreja de Cristo. E há uma terceira e última, dentro dessas linhas, não é? Interpretativas mais conhecidas, é essa aqui, que a profecia se aplica à igreja e aos judeus. Eu até inverteria, se aplica primeiramente aos judeus e depois à igreja. Trata de eventos passados, mas também de eventos futuros, referentes a Israel e referentes à igreja. Então, se você me pergunta, pastor, e o senhor abraça o que aí? Tem coisas que a gente pode dizer assim, eu não sei. Mas essa aqui, nós ficamos com essa terceira, tá certo? Também, a boa parte de irmãos nossos tem se detido sobre essa terceira e última interpretação, essa forma de ver, de que se aplica a Israel, e já algumas coisas se cumpriram, mas também se aplica à igreja, tá certo? Até porque o entendimento da profecia, e isso nós vamos ver no Antigo Testamento também, respeitada as diferenças de contexto, a profecia ela tem um alcance do aqui e agora, mas ela tem um alcance também futuro, não é? Tá certo? Então essas são as linhas de interpretação. Fique comigo aqui, tá certo? Me acompanhe aqui, que nós vamos ter não todos os episódios, não todos os sintomas, não é? Desse princípio de dores, mas pelo menos a metade
nós vamos aqui trazer. Primeiro deles, falsos o quê? Cristos. Falsos cristos. Então, em Mateus 24, versículos 4 e 5, eu vou pedir que você, se puder, reveja aí o texto, né, na sua Bíblia, Mateus 24, 4 e 5, Jesus está justamente falando sobre esses falsos cristos que hão de surgir e que enganariam muitos, e enganarão também a muitos. Ele menciona aqui a primeira onda de enganos dos tempos finais. No tempo de Jesus Cristo, inclusive antes de Jesus começar o seu ministério, é impressionante que já tinham pessoas dizendo que era o Cristo. Já vieram outros antes de Cristo dizendo que era o Cristo, quando não era. E de lá para cá, depois de Jesus, outros já vieram. Não estou nem fazendo referência a alguém que apareceu, não é? E teve uma amplitude televisiva, e hoje é alguém que até que faz uma... Não é algo até motivo de até de risadas. Não é esse que eu estou me referindo. Não é esse aí. Um tal de Henrique Cristo que surgiu. Não é esse aí. Esse aí, os falsos cristos, eles não vêm dessa forma. Tá certo? Uma forma alegórica, não é? Assim, muita cômica, nada disso. Eles vêm com um perfil, como o próprio nome diz, eles vêm contra Cristo, mas mais do que isso, irmãos. Eles não apenas fazem oposição ao cristianismo. Porque aqui eu quero ler o ponto primeiro ainda, uma vez que os irmãos estão com o esboço aí sendo colocado. Esses enganos dos tempos finais, eles alcançam um nível político, ideológico e religioso. Político, ideológico e religioso. Então, um falso Cristo, ele deve ter necessariamente um poder político, tá certo? É alguém que tenha proeminência política, ele tem habilidade de discurso, ele tem poder de convencimento, ele tem uma oratória impecável, não é? Porque são os recursos que se usa, ele tem uma inteligência, ele tem um poder de gestão, mesmo num caos que nós estamos mergulhados no mundo, enfim, é alguém que nascerá com um poder político e também religioso e ideológico. Então, são pontos que nós podemos destacar, não é, em relação a esse perfil dos falsos cristos. Note que não existe uma questão de um falso Cristo, são vários. Embora a figura do anticristo, ele pode ser um líder apenas político, que o mundo, inclusive, se prepara. Hoje, a internet, tirando os exageros, nós já podemos ter informações e a gente dá para filtrar um pouquinho e ver que parece que o mundo se prepara para essa liderança, não é? Através de alguns discursos que nós temos ouvido de alguns líderes políticos. Erroneamente, irmãos, muitos entendem que o anticristo é simplesmente o opositor de Cristo. Porque o opositor de Cristo, nós temos algumas pessoas no mundo, né, que fazem oposição a Cristo e ao cristianismo. Mas é mais do que isso, ele reflete o lugar de Cristo, usurpar o lugar de Cristo. Ou seja, ele quer a adoração, ele requer para si a adoração, né, voltada para si. Ou como o Cristo mesmo. Até, quem sabe, algumas formas de ser, algumas maneiras de ser, até porque ele nascerá dentro de um ambiente religioso, não é? Nós notamos que eles por isso, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E aqui, irmãos, nós, nesses muitos, podemos até incluir gente que conhece Bíblia, mas conhece superficialmente. Gente que tem uma experiência cristã, mas é uma experiência superficial. É uma experiência que ainda é movida, como disse o apóstolo Paulo, por valores ainda que não têm uma raiz, não têm solidez. Mas há um segundo aspecto aí, em relação ao princípio de dores, tá certo? Que são as guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Isso está em Mateus 24, 6, que nós lemos. A primeira, irmãos, e segunda grandes guerras mundiais, elas sucederam
há um período, tanto a segunda sucedendo à primeira, num período que jamais visto na história da humanidade, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Ambas foram devastadoras. A Primeira Guerra Mundial ceifou a vida de 100 milhões de pessoas, de 1914 a 1918. 100 milhões de pessoas. Eu não estou atualizado quanto aos números do coronavírus no mundo, mas 100 milhões de pessoas, e ceifou muita gente, mas 100 milhões de pessoas, dentre eles muitos jovens, que são os que vão para o fronte da batalha, não é? Perderam as suas vidas, isso no início do século passado, do século XX. E a Segunda Grande Guerra Mundial custou a vida de 55 milhões de pessoas. Isso aqui de combatentes, de soldados, aqueles que guerreavam. Se a gente for juntar aí com as atrocidades que foram feitas a civis, não é? Dentro desse período, só 6 milhões de judeus, pelo menos, foram mortos ali no Holocausto. E nós vamos ter um número muito maior. Então, irmãos, que o mundo seja pacífico e estável é refutado pelos fatos que nós temos visto aí. Que ele seja pacífico, que se promova até um ano, como nós tivemos o Ano Internacional da Paz, e é bom, é salutar que nós lutemos e propaguemos pelo mundo de paz, não é? Mas nós temos visto que o rumo das nações não tem sido esse. Desde que o homem está na face da terra, nós temos tido guerra. Desde aquele primeiro fratricídio que Caim vai e intenta contra o seu irmão, nós temos ali um princípio de guerra. Inclusive, historicamente, a primeira guerra, cerca de 2200 antes de Cristo, não é, com os sumérios, lá na antiguidade. De lá para cá, irmãos, é porque na internet não se dá para você pegar e se firmar bem, porque às vezes tem alguns sites que nós precisamos de uma comprovação científica, mas esse é o primeiro registro de uma guerra historicamente. 2500 anos antes de Cristo, e de lá para cá não se parou. Não é? Então, desde que o homem é homem, nós temos focos de guerra e rumores de guerra no mundo. Os irmãos hão de se admirar. Nós estamos no século XXI, não é? Nós estamos, sabe com quantas guerras pequenas, proporções pequenas, que já aconteceram e estão acontecendo agora. 20 delas. 20 delas já ocorreram e estão ocorrendo nesses 20 anos que nós estamos nesse novo século. Então, irmãos, guerras e rumores de guerras, Jesus já tinha dito, não é, de que isso faria parte do princípio de dores. Mas vamos adiante. Terceiro, é o que aí? Fome. Mateus 24, 7. Escassez de alimentos, aumento de preços. Parece que a gente está lendo coisa de hoje, não é? Porque eu vi, embora lá as compras participo às vezes, mas a esposa que está lidando mais, mas eu vi gente falar aí de aumento do preço de arroz. Arroz que era um elemento básico e que a gente comprava com preço razoável, mas houve um aumento, eu não sei se baixou. Mas, inclusive, alguém falando em São Paulo que comprou arroz a R$15. Não é? Então, aumento de preços nós temos, caos na agricultura. Graças a Deus, no Brasil, a informação que nós temos é que a agricultura, ela ampliou. Em vez de retroceder, ela ampliou a sua ação nesse ano, o ano passado e esse ano de pandemia. Ela não sofreu tanto com esse período de pandemia. Mas, irmãos, é um fato hoje. Eu não tenho dados aqui, mas hoje, enquanto a gente vai dormir na nossa cama, né, pense nisso hoje à noite, só para você refletir um pouco da situação da fome no mundo. Enquanto nós vamos dormir, e quem sabe beliscar alguma coisa antes de deitar, para os que gostam, né? Porque tem uns que são muito zelosos e rigorosos e fazem bem, não é? Mas quando você deitar no seu travesseiro hoje,
Vai ter gente, acredite nisso, porque isso não é história de Trancoso, que passou hoje o dia todo, mas não comeu nada. Não se alimentou. Nós temos, irmãos, aqui uma palavra de Jesus de que o que nós estamos vendo hoje aumentará, acontecerá em maior proporção. Fome no mundo. Fome no mundo. Nós temos de um lado muita fartura, né, um setor abastado, pessoas que na realidade, e setores que não sabem nem o que é isso, mas nós temos uma carência enorme de pessoas que têm passado fome, extremamente fome durante esse período, e isso é um princípio de dores. E por que é que ocorre, pastor? Fatores diversos que eu não quero aqui me deter, mas no âmbito espiritual, dureza do coração do homem. Dentro de uma perspectiva política e social, nós temos também a falta de políticas públicas voltadas para atingir os menos favorecidos. E aí nós vamos, irmãos. Então, ocorre fome, e é um sinal de que Jesus deixou aqui que aconteceria no princípio de dores. Quinto e último, nós vamos ficar aqui com doenças, não é? Mateus 24, 7. Conforme o relatório anual da UNAIDS, não é, que é ligado à ONU, não é? É a Organização Mundial de Saúde, todo dia são contaminadas pela AIDS 16 mil pessoas, em sua maioria jovens. E se a gente hoje pergunta, e não teve uma diminuição desses números não? Porque a AIDS não é nova. Existem hoje já os coquetéis, hoje já existe uma estrutura. Irmãos, por incrível que pareça, não houve diminuição. Não houve um retrocesso nos números, ao contrário, aumento na quantidade de infectados pela AIDS. É claro que aqui, se nós ficássemos só com essa doença, que hoje em algum aspecto a pessoa já pode conviver com ela, e eu queria aqui ir aproveitando, desmistificar a questão da AIDS. É claro que existe se pode contrair através de relações sexuais, mas não apenas isso. Porque nós temos pessoas, inclusive, que são crentes e que se contraiu através de outra forma. Não é? Então, os números, é claro que nos assustam, irmãos. Mas existem também outras doenças aqui. No caso da AIDS, 4,8 milhões foram infectados com o vírus HIV. Dentre as vítimas, aproximadamente 500 mil têm menos de 15 anos de idade. Mas há outras doenças, e eu não vou trazer aqui uma mensagem bíblica sobre essas doenças, porque existe uma categoria na OMS das 10 doenças que mais matam no mundo. E a cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral são os maiores causadores de mortes no mundo, sendo responsáveis por um total de 15,2 milhões de óbitos, isso em 2016. Doenças, cardiopatia e o AVC, o acidente vascular cerebral. Essas doenças, irmãos, têm permanecido como as principais causas, por isso que eu as trago, de morte global nos últimos 15 anos. Não é? Aqui nós estamos na metade do caminho dessa mensagem, princípio de dores. Nós trouxemos esses aspectos dados por Jesus e vamos continuar, né, pela mercê de Deus, quando pudermos estar de volta aqui, né, porque vamos tirar um recesso na próxima semana, se Deus assim permitir, e voltaremos numa quinta-feira fazendo a segunda parte dessa mensagem, não é? Irmãos, o que é que nos leva, a título de aplicação, nós pensarmos, refletirmos diante dessa primeira parte da mensagem? É de que o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, nesse registro aqui dos evangelhos, isso tem se cumprido, não é? Isso tem se cumprido.
Isso não tem sido algo diferente para nós. E nós vamos ver na segunda parte da mensagem, já dentro de um aspecto mais voltado para as manifestações na Terra, geológicas, não é? Nós vamos perceber que nós estamos nos aproximando desse princípio de dores a cada dia. Eu não concordo que nós estamos num período de grande tribulação, como eu fiz menção aqui no domingo desse. E nem que estamos no princípio de dores, de fato. Mas já nós estamos vendo, nós já estamos no muro, nós já estamos, irmãos, começando a experimentar isso de fato. Não é? E queira Deus, e Ele quer. A igreja aqui precisa estar preparada, fazendo a leitura dos tempos, por isso que é inevitável de que todo crente, além da Bíblia, porque eu vi já gente dizendo assim, não, eu só leio a Bíblia. Leia, meu irmão, a Bíblia, agora leia jornal, leia site, bom, com referência, não é? Para que você possa estar acompanhando. Leia livros que fazem a junção daquilo que se tem comentado e de notícias que nós temos visto no mundo. E aqui eu quero aproveitar e desafiar os irmãos, né, conclamar os irmãos a estarem olhando sempre para o que ocorre no Oriente Médio, tá certo? Ali voltado naquela redondeza de Israel. Existem reservas que nós temos em relação ao que se falou muito de Israel, que eu particularmente não abraço, mas Israel é um relógio desses acontecimentos. Não é? Jesus falou, primeiramente, isso aqui para judeus, para o povo de Israel, e tem falado para a igreja. Então, vamos estar fazendo sempre uma leitura. Toda notícia que você ouvir de Israel, esteja atento, porque ali será palco, inevitavelmente, irmãos, não é? De muitas coisas, muitos acontecimentos, num caráter escatológico, né? Das coisas que hão de vir. Nós vamos, irmãos, orar. Não é? Dentre as orações que nós devemos fazer aqui, é de que a igreja esteja preparada para esse período. Se num período como esse, às vezes a gente vê, não é, algumas pessoas serem testadas na fé, você imagina quando as coisas começarem a ter os princípios das contrações, não é? Das dores. Então a igreja precisa estar olhando aqui para a terra, mas principalmente para cima, não é? Olhando para o alto, fazendo essa leitura, não é, terrena e celestial das coisas para estar preparada. E eu quero crer que os irmãos também, como eu disse, chegaram aqui com algum motivo de oração e nós queremos clamar, interceder. Eu não sei o que é, mas você sabe, não é? E o bom disso tudo, sabe o que é? É que eu não sei, mas Deus sabe. E quando a gente diz isso, não diz por discurso pastoral, não é? Eclesiástico, de forma alguma, é porque de fato Ele é sabedor. Ele sabe o que vai mais dentro da gente, no recôndito, né, como diz as versões antigas. Ele sabe o que se passa aqui nessa nossa mente. Graças a Deus eu não tenho o poder, nem ninguém, de poder ler a sua mente, as inquietações do seu coração, mas Deus sabe de todas elas. De todas elas. Inclusive aquilo que você diz lá dentro do seu quarto, com o seu rosto colado no travesseiro. Ele ouve. Não é? Que Deus poderoso, né, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Então, vamos clamar esse Deus. Ele está aqui presente. Através do seu Espírito Santo, está aqui. Não é? Ele está aqui neste lugar. Então, nós vamos clamar, Senhor, muito obrigado. Porque nós podemos orar ao Senhor, a esse Deus que conhece a história e é dono da história. Eu gostaria que você me acompanhasse em mais uma oração, essa última. Nós clamarmos por esses aspectos, né, que colocamos aqui em relação à igreja e também o motivo ou os motivos que você tem na sua vida, na sua família. Senhor, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. A tua palavra é a verdade. E é ela quem nos fala de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos com autoridade. Nós te agradecemos, Senhor,
pelo registro na tua palavra desse episódio, que traz luz, trazer ânimo à igreja, deve trazer exortação, advertência, mas deve trazer alegria à igreja, porque nós sabemos que os princípios de dores, eles abrem a porta para a consumação dos séculos. E nós, ó Deus, te pedimos, pois, firmeza em cada coração crente, para que nós possamos, ó Deus, fazer a leitura perfeita dos acontecimentos. Ó Deus, firma-nos em tua palavra, para que não haja engano, ou não sejamos levados pelos enganosos, que muitas vezes falam bonito, mas eles detêm uma fala de heresia e, mais do que isso, eles são falsos profetas, falsos cristos. Tenha misericórdia de nós. Nós colocamos os teus servos em tuas mãos agora em oração. Senhor Deus, vai agora na mente e no coração dos teus servos e vê e sonda com a tua palavra, a tua presença, essa vida agora, Pai. Por misericórdia eu oro. Eu clamo em nome de Jesus. Ó Deus, que há necessidade, porque o Senhor nunca nos prometeu luxo, mas sempre há necessidade suprida e seja alcançada por tua misericórdia, por causa da tua graça para conosco. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém mesmo, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.